Já imaginou que em exatamente 20 minutos sua vida poderia tomar um rumo completamente diferente? Que neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, uma força invisível está moldando seu destino, e você sequer percebe. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas informação, é uma revelação que poucos tiveram a coragem de enfrentar. Uma verdade que, segundo os extensos estudos de Napoleon Hill, tem o poder de reorganizar completamente sua realidade, mas que a maioria das pessoas prefere ignorar por medo do que descobririam sobre si mesmas. Este não é apenas mais um vídeo motivacional. É um chamado para despertar. A sabedoria que Napoleon Hill destilou após décadas estudando os mais bem-sucedidos homens e mulheres de sua época revelou um padrão assustador. 98% das pessoas caminham pela vida em um estado de transe hipnótico, respondendo automaticamente a comandos invisíveis que nem sabem que existem. Você está entre eles. Talvez esteja pensando que não. Talvez acredite que possui controle total sobre suas decisões, seus desejos, seus objetivos. Mas e se eu dissesse que essa sensação de controle é justamente o maior indicativo de que você está profundamente adormecido? Que quanto mais você acredita estar no comando, mais preso está um sistema mental que foi programado muito antes de você desenvolver consciência crítica. O que descobrimos nos manuscritos menos conhecidos de Napoleon Hill é algo tão profundo, tão perturbador, que muitos dos grandes magnatas da época imploraram para que ele mantivesse em segredo. Não porque queriam esconder um segredo mágico para o sucesso, mas porque temiam que a humanidade não estivesse preparada para confrontar a verdade sobre sua própria natureza. Estamos falando de um mecanismo psicológico tão poderoso que, uma vez compreendido, literalmente dissolve as barreiras entre o possível e o impossível. E o mais fascinante, esta força não requer qualquer recurso externo. Não depende de sua educação, seu status social ou sua conta bancária. Está completamente disponível para você neste exato momento, aguardando apenas o comando correto para transformar sua realidade. Durante os próximos 20 minutos, vou guiá-lo pelos corredores mais obscuros da mente humana, revelando segredos que Napoleon Hill documentou após entrevistar mais de 500 personalidades extraordinárias de sua época, de Thomas Edison a Henry Ford, de Theodore Roosevelt a Alexander Graham Bell. O que essas mentes brilhantes compartilhavam não era apenas ambição ou inteligência superior. Era o conhecimento e aplicação consciente de uma lei universal que a maioria das pessoas aciona acidentalmente, geralmente contra si mesmas. Prepare-se para confrontar verdades que desafiarão tudo o que você acredita sobre seu potencial, sobre suas limitações e sobre o que realmente determina seu destino. Esta não é uma promessa vazia de enriquecimento rápido ou sucesso instantâneo. É um convite para uma jornada de autodescoberta que, segundo os princípios fundamentais documentados por Napoleon Hill, tem o poder de despertar em você habilidades que sempre estiveram presentes, mas permaneceram adormecidas. Nos próximos minutos, você entenderá por que algumas pessoas parecem atrair sucesso sem esforço, enquanto outras lutam incansavelmente sem jamais avançar. Descobrirá o mecanismo invisível que determina não apenas seu sucesso financeiro, mas cada aspecto de sua vida: saúde, relacionamentos, realização pessoal. E quando o último segundo deste vídeo chegar, garanto que você não será mais a mesma pessoa que começou a assistir. A questão é: você está pronto para despertar? Existe uma força invisível que molda o destino de todo ser humano. Napoleon Hill a chamou de lei da atração mental. Não confunda com interpretações superficiais popularizadas em tempos recentes. O que Hill descobriu, após 20 anos de pesquisa rigorosa, foi um princípio neurológico profundo. A mente humana emite vibrações magnéticas que literalmente atraem circunstâncias, pessoas e oportunidades correspondentes ao seu estado mental dominante. Não estamos falando de pensamento positivo superficial ou visualizações vazias. Estamos falando de uma reconfiguração completa do seu universo interno, que gera uma resposta inevitável do mundo externo. Este princípio opera com a precisão de uma lei física, independentemente de sua crença ou aceitação. Agora mesmo, enquanto você absorve estas palavras,
Esta força está determinando seu amanhã. O que mais assusta na pesquisa de Napoleon Hill é a descoberta de que 97% das pessoas vivem completamente à mercê de influências externas. Seus pensamentos não são realmente seus, são absorvidos passivamente do ambiente, implantados pela mídia, pela família, por circunstâncias aleatórias. E esses pensamentos emprestados geram estados emocionais que se cristalizam em hábitos mentais, que por sua vez se materializam em circunstâncias físicas. É um ciclo perfeito de causa e efeito que mantém a maioria das pessoas prisioneira de realidades que conscientemente detestam, mas inconscientemente criam. Pense nisso. Quantas de suas crenças sobre dinheiro, sucesso ou felicidade você realmente escolheu? Quantas foram simplesmente herdadas ou aceitas sem questionamento? A descoberta mais perturbadora nos manuscritos de Napoleon Hill é que a mente humana possui um termostato de prosperidade, um ponto de ajuste inconsciente que determina exatamente quanto sucesso, abundância e felicidade você permitirá em sua vida. Este mecanismo é tão poderoso que, quando uma pessoa subitamente recebe muito mais do que seu termostato está configurado para aceitar, ela inconscientemente sabota esse excesso até retornar ao ponto de ajuste familiar. Veja os casos documentados de ganhadores de loteria que, em menos de 5 anos, retornam exatamente à situação financeira anterior. Ou observe executivos que alcançam promoções surpreendentes apenas para cometer erros inexplicáveis que os devolvem a posições anteriores. Não é coincidência, é a manifestação visível deste termostato interno. Napoleon Hill documentou centenas de entrevistas com pessoas que superaram circunstâncias devastadoras, pobreza extrema, deficiências físicas, traumas profundos, para alcançar grandeza em seus campos. O denominador comum não era talento nato, educação privilegiada ou sorte extraordinária. Era a reconfiguração deliberada deste termostato interno, um processo que Hill chamou de transmutação mental. Este processo envolve identificar e desmantelar as crenças limitantes que operam silenciosamente em seu subconsciente, substituindo-as por novos padrões mentais que entram em ressonância com o que você deseja manifestar. E o aspecto mais assustador, esta transmutação muitas vezes ocorre em momentos de crise extrema, quando o sofrimento se torna tão intenso que a pessoa não tem escolha senão abandonar completamente sua antiga identidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer sob uma estrela da sorte, enquanto outras enfrentam obstáculo após obstáculo? Napoleon Hill descobriu que o que chamamos de sorte é simplesmente o resultado visível de um alinhamento invisível entre pensamento, emoção e ação. Pessoas sortudas não experimentam menos desafios, elas simplesmente respondem a esses desafios com uma mentalidade diferente, o que cria um campo magnético mental que atrai soluções em vez de mais problemas. É como se o universo respondesse não às suas palavras ou desejos conscientes, mas à frequência vibratória que você emite constantemente. E essa frequência é determinada não pelo que você diz querer, mas pelo que você realmente acredita merecer no nível mais profundo de seu ser. Esta é a verdade mais assustadora. Seu mundo exterior é um reflexo perfeito e impiedoso do seu mundo interior. O princípio mais sombrio e transformador que Napoleon Hill descobriu é o que ele chamou de demônio do medo. Não se trata de uma entidade sobrenatural, mas de uma força psicológica tão poderosa que opera como se tivesse vida própria. Este demônio invisível é responsável por mais sonhos abandonados, mais vidas de desespero silencioso, mais talentos desperdiçados do que qualquer outra força na Terra. Ele se manifesta como uma voz interior que sussurra todas as razões pelas quais você não pode, não deve, não merece. O mais perturbador, esta voz raramente se identifica como medo. Ela se disfarça como prudência, como bom senso, como proteção. Melhor não arriscar. Seja realista. Pessoas como nós não fazem coisas assim. Cada uma dessas frases é o demônio do medo falando através de você, contra você. No estudo de mais de 500 indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos, Napoleon Hill descobriu que todos enfrentaram este demônio.
A diferença é que eles aprenderam a reconhecê-lo pelo que realmente é, compreenderam que o medo é simplesmente energia. A mesma energia que, quando transmutada, se torna coragem extraordinária. É por isso que os momentos de maior medo em sua vida têm o potencial de ser seus portais para maior transformação. Pense no momento mais assustador que você já viveu. Agora imagine que, em vez de fugir daquele medo, você tivesse mergulhado nele, atravessado para o outro lado. Quem você seria hoje? Que vida estaria vivendo? Esta é a verdade que poucos enfrentam. Seu maior medo é, na verdade, uma bússola apontando diretamente para sua maior libertação. A pesquisa de Napoleon Hill revelou algo profundamente inquietante sobre o ciclo da pobreza e da mediocridade. Ele é autoperpetuante precisamente porque cria um estado mental que repele as próprias oportunidades que poderiam quebrá-lo. Quando uma pessoa vive em circunstâncias limitantes por tempo suficiente, sua mente desenvolve o que Hill chamou de inércia mental, um padrão de pensamento tão rigidamente estabelecido que literalmente se torna incapaz de conceber realidades alternativas. É como um peixe que nasceu e viveu toda sua vida em um aquário pequeno e sujo, incapaz de imaginar o oceano. Esta inércia mental não é sua culpa, mas é definitivamente sua responsabilidade. Continuar culpando circunstâncias externas é o comportamento mais seguro, e mais fatal, que você pode adotar. O aspecto mais aterrorizante dos princípios descobertos por Napoleon Hill é que eles operam independentemente de sua conscientização. Sua mente está constantemente transmitindo e recebendo sinais, criando seu amanhã através de cada pensamento sustentado, cada estado emocional habitual. Se você vive em um estado de preocupação crônica, está ativamente convocando as próprias circunstâncias que teme. Se alimenta ressentimento sobre injustiças passadas, está magnética e energeticamente acorrentado a essas experiências, condenado a recriá-las em novas formas. Esse ciclo não pode ser quebrado com força de vontade ou disciplina superficial. Napoleon Hill descobriu que a única saída é através do que ele chamou de conversão psicológica, uma completa reversão da polaridade mental que muitas vezes ocorre somente após uma pessoa atingir seu fundo do poço pessoal. Os manuscritos menos conhecidos de Napoleon Hill revelam um padrão perturbador. O sucesso extraordinário frequentemente vem após fracassos devastadores. Não apesar desses fracassos, mas precisamente por causa deles. Quando você perde tudo que acreditava ser essencial para sua identidade e sobrevivência, algo estranho acontece. Você descobre que ainda está vivo, ainda está respirando. E naquele momento de rendição total, o termostato interno que limitava sua prosperidade frequentemente se reinicia. É como se o universo estivesse testando sua determinação, perguntando: quanto você realmente quer isso? Você está disposto a perder tudo o que pensa ser para se tornar o que realmente pode ser? Este é o teste que poucos estão dispostos a enfrentar voluntariamente. É por isso que o verdadeiro sucesso permanece tão raro, mesmo em uma era de oportunidades sem precedentes. Existe um princípio que Napoleon Hill considerava tão poderoso que dedicou um capítulo inteiro a ele em seu trabalho mais profundo: o poder da decisão definida. A palavra decidir vem do latim e literalmente significa cortar fora. Quando você realmente decide algo, está cortando todas as outras possibilidades. Esta é a razão pela qual tantos permanecem paralisados em vidas medíocres. Eles nunca realmente decidem. Mantém portas de escape, planos de contingência, maneiras de salvar as aparências se falharem. Não percebem que esse próprio comportamento garante o fracasso. O que Napoleon Hill descobriu, após estudar centenas de indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos, é que todos eles compartilhavam esta característica: a capacidade de tomar decisões rapidamente e mudá-las lentamente, se é que mudavam. Em contraste, pessoas com realizações medíocres tomam decisões lentamente e as mudam rapidamente, ao primeiro sinal de dificuldade. O aspecto mais aterrorizante da pesquisa de Napoleon Hill é a descoberta do que ele chamou de influência hipnótica do ambiente.
Seu estudo revelou que 98% das pessoas estão tão profundamente condicionadas pelo ambiente imediato que são incapazes de pensar além dele. São literalmente hipnotizadas pelas circunstâncias ao seu redor, interpretando essas circunstâncias temporárias como verdades permanentes. É como alguém preso em uma caverna escura por tanto tempo que não apenas esquece a existência do Sol, mas ativamente argumenta contra a possibilidade de sua existência. Este condicionamento é tão profundo, tão completo, que a maioria das pessoas defenderá apaixonadamente suas próprias limitações, como se estivessem protegendo um tesouro precioso. Você reconhece esse comportamento em si mesmo? Em quais áreas de sua vida você se tornou um defensor de suas próprias impossibilidades? O princípio mais perturbador que Napoleão Hill descobriu é o que ele chamou de lei do ritmo mental. Esta lei estabelece que tudo que existe no universo se move em ciclos, dias e noites, marés, estações, nascimento e morte. E a mente humana não é exceção. Cada período de grande entusiasmo é naturalmente seguido por um período correspondente de depressão ou desânimo. Cada pico tem seu vale. O que diferencia os extraordinariamente bem-sucedidos não é que eles evitam esses ciclos, é que compreendem que são temporários e naturais. Em vez de interpretar o inevitável vale como um sinal para desistir, eles o reconhecem como parte necessária do ciclo de crescimento. Napoleão Hill observou que a maioria das pessoas abandona seus objetivos mais preciosos não porque não tinham capacidade de alcançá-los, mas porque desistiram durante o inevitável inverno que precede toda primavera de sucesso. Em suas entrevistas com alguns dos maiores realizadores da história, Napoleão Hill descobriu um padrão surpreendente. Quase todos haviam enfrentado sua noite escura da alma, um período de perda catastrófica, fracasso humilhante ou desespero completo. Estes não eram obstáculos em seu caminho para a grandeza, eram o próprio caminho. Como se o universo exigisse que cada pessoa atravessasse um abismo de provação antes de confiar-lhe grandes realizações. E o mais intrigante, nenhum desses indivíduos extraordinários teria escolhido evitar essas provações, mesmo se pudessem, porque reconheciam que foram precisamente essas experiências que forjaram seu caráter e clarificaram seu propósito. Pense nisso da próxima vez que estiver enfrentando circunstâncias que parecem injustas ou impossíveis. E se, em vez de um castigo, fosse uma iniciação? E se a escuridão que você teme fosse apenas a sombra de asas prestes a se abrir em você? Uma das descobertas mais inquietantes de Napoleão Hill é o que ele chamou de química mental. Assim como elementos químicos se combinam para criar substâncias com propriedades completamente novas, seus pensamentos se combinam com suas emoções para criar uma força magnética que atrai experiências correspondentes. O que torna isso tão poderoso e tão assustador é que opera principalmente no nível subconsciente. Você pode afirmar conscientemente que deseja prosperidade, mas se seu subconsciente está programado com memórias emocionais de escassez e insegurança, esses elementos mais profundos determinarão o que você realmente atrairá. É por isso que afirmações positivas superficiais frequentemente falham. Elas são como tentar cobrir um abismo com papel. A verdadeira transformação requer uma recalibração completa do subconsciente, um processo que Napoleão Hill chamava de indução auto-hipnótica, a capacidade de reprogramar deliberadamente a mente subconsciente através de técnicas específicas que ultrapassam a resistência da mente consciente. Há uma verdade que Napoleão Hill descobriu que poucos estão preparados para aceitar. O ambiente que você tanto despreza e culpa por suas limitações foi, na verdade, atraído por você. Não conscientemente, não deliberadamente, mas através da operação infalível da lei da atração mental. Seus pensamentos habituais, seus estados emocionais predominantes, suas crenças mais profundas sobre o que é possível ou impossível para você, tudo isso emite uma frequência vibracional que o universo responde com precisa literalidade. Como um imã, você atrai não o que deseja, mas o que você é. Esta é a verdade que faz muitos abandonarem estudos sérios de desenvolvimento pessoal, a revelação de que você não é vítima do mundo, mas seu criador. Que cada circunstância que você culpa por sua infelicidade foi, em algum nível,
convidada por seu próprio estado mental. A pesquisa de Napoleon Hill sobre a mente humana revelou algo extraordinário sobre o poder da imaginação. Ele descobriu que o cérebro humano não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você imagina um cenário com detalhes sensoriais completos, o que vê, ouve, sente, cheira e degusta, seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores e cria os mesmos padrões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquela experiência. Este princípio é tão poderoso que Napoleon Hill documentou casos de pessoas que literalmente transformaram sua saúde física, suas capacidades mentais e suas circunstâncias externas através do uso disciplinado da visualização criativa. Não como um exercício esporádico, mas como uma prática diária tão essencial quanto respirar. O que Napoleon Hill descobriu sobre a natureza do fracasso desafiou completamente a sabedoria convencional. Após entrevistar centenas de indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos, ele percebeu que todos compartilhavam uma relação radicalmente diferente com o fracasso. Não o temiam. Na verdade, muitos ativamente o perseguiam. Compreendiam que cada fracasso contém informações precisas sobre o que não funciona, aproximando-os da descoberta do que funciona. É como um cientista conduzindo experimentos. Cada resultado negativo elimina uma possibilidade, estreitando o campo até que a solução emerja. O problema é que a maioria das pessoas trata o fracasso como uma identidade. Eu sou um fracasso, em vez de um dado informativo. Esta abordagem específica não funcionou. Esta diferença de interpretação, aparentemente pequena, tem consequências monumentais. Os manuscritos menos conhecidos de Napoleon Hill revelam uma verdade inquietante. Existe uma relação direta entre a magnitude de seu propósito e a intensidade de sua perseverança. Pessoas com propósitos triviais desistem ao encontrar a menor resistência. Mas aqueles possuídos por uma missão que transcende seu benefício pessoal desenvolvem o que Hill chamou de persistência sobrenatural, a capacidade de continuar avançando mesmo quando todas as evidências externas sugerem um fracasso. Este princípio explica por que tantos gênios foram inicialmente ridicularizados. Não era que possuíam algum talento místico inacessível aos mortais comuns. Era que estavam tão absolutamente convencidos da importância de sua missão que estavam dispostos a parecer tolos, a serem rejeitados, a falharem repetidamente, tudo em serviço de algo maior que seu conforto ou reputação pessoal. O aspecto mais perturbador da filosofia de Napoleon Hill é o conceito do preço do sucesso. Sua pesquisa extensiva revelou que nada de valor vem sem um preço equivalente. E esse preço deve ser pago integralmente, antecipadamente. Não existe tal coisa como sucesso por acaso ou sorte sustentada. Existe apenas a lei inviolável da compensação. Para cada benefício recebido, algo de valor comparável deve ser dado. Esta não é uma metáfora. É uma lei tão fundamental quanto a gravidade. O universo opera com equilíbrio perfeito. A questão não é se você pagará o preço pelo que deseja. A questão é se você escolherá conscientemente qual preço pagará. Muitos pagam o preço da mediocridade, tédio, potencial desperdiçado, arrependimento silencioso, acreditando que estão escolhendo o caminho mais fácil. Outros pagam o preço da grandeza, disciplina rigorosa, rejeição temporária, período de preparação solitário, e colhem recompensas exponencialmente maiores. Chegamos ao ponto de inflexão. Tudo que você absorveu nos últimos minutos não é apenas informação. É uma semente plantada em seu subconsciente que continuará crescendo muito depois que este vídeo terminar. Como Napoleon Hill descobriu após décadas de estudo meticuloso da mente humana, uma vez que uma ideia é aceita pelo subconsciente, ela se torna uma força tão inevitável quanto a gravidade. A questão não é se você será transformado pelo que acabou de aprender, mas como permitirá que essa transformação se manifeste em sua vida. Os princípios revelados não são teorias ou especulações, são leis tão imutáveis quanto as que governam o universo físico. A lei da atração mental, o poder do propósito definido, a química entre pensamento e emoção, estes mecanismos estão operando em sua vida agora mesmo,
quer você os reconheça ou não. O que torna os ensinamentos de Napoleão Hill tão profundamente perturbadores, e tão infinitamente libertadores, é que eles removem completamente a possibilidade de vitimização. Se o mundo que você experimenta é criado pelos padrões de pensamento que você habitualmente entretém, então não há ninguém para culpar por suas circunstâncias atuais. Esta realização pode ser inicialmente esmagadora, até mesmo assustadora, mas contém dentro de si a semente da mais extraordinária liberdade. Porque se você criou sua realidade atual através de pensamentos inconscientes, você pode conscientemente criar uma realidade diferente através de pensamentos deliberadamente escolhidos. Você não está à mercê de forças externas, economias globais ou circunstâncias aleatórias. Você é o arquiteto de seu destino, o mestre de sua mente, e, por extensão, o criador de seu mundo. O verdadeiro teste do que você aprendeu hoje não está neste momento de clareza e inspiração. Está no que você fará amanhã, e no dia seguinte, e no dia depois desse. Napoleão Hill observou que a maioria das pessoas vive um ciclo perpétuo de entusiasmo temporário seguido por desistência permanente. Elas são como mariposas batendo contra uma janela iluminada, momentaneamente atraídas pela luz, mas rapidamente desanimadas pela barreira invisível que não conseguem compreender. O que separará você desse padrão previsível não é seu entusiasmo inicial, mas sua disposição de transformar esse entusiasmo em ação sustentada. Não em explosões esporádicas de esforço, mas em uma mudança fundamental na maneira como você pensa, sente e age diariamente. Este é o verdadeiro trabalho, o trabalho interior que ninguém mais pode fazer por você. Os princípios que compartilhei hoje são como sementes que você precisa cultivar diariamente. Sua mente é o solo fértil onde elas crescerão ou perecerão. Cada pensamento que você entretém é água e luz para algumas sementes, veneno para outras. Cada emoção que você permite que persista é um clima que favorece determinados tipos de crescimento e inibe outros. A escolha do que você plantará e cultivará é inteiramente sua. Como Napoleão Hill concluiu após entrevistar centenas de indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos, o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Não como uma afirmação vazia de autoajuda, mas como uma declaração verificável de causa e efeito. A única questão que resta é: o que você escolherá conceber e em que escolherá acreditar? Existe uma razão pela qual este vídeo se chama Assista esse vídeo por 20 minutos. Ele vai te assustar. Porque a verdade é assustadora. Assusta porque nos mostra o quanto poder temos e quanto desse poder abdiquemos inconscientemente todos os dias. Assusta porque nos confronta com a responsabilidade absoluta sobre nossas vidas. Assusta porque remove todas as desculpas, todas as justificativas, todas as racionalizações que usamos para permanecer pequenos. Mas além desse medo inicial existe uma liberdade incomparável. A liberdade de tornar-se arquiteto consciente de sua própria vida, em vez de vítima passiva de circunstâncias. Se você sentiu-se desconfortável em algum momento durante este vídeo, isso é um sinal de que algo está mudando em você. E mudança, como Napoleão Hill ensinou, é o precursor necessário de todo crescimento genuíno. Se este conteúdo provocou algo em você, deixe seu comentário compartilhando qual princípio mais impactou sua percepção. Inscreva-se neste canal para continuar essa jornada de transformação interior e prosperidade externa. Como cada assinante representa uma pessoa comprometida com seu próprio crescimento, cada inscrição fortalece nossa comunidade de mentes direcionadas a uma vida extraordinária. E lembre-se, o que você faz com o que aprendeu hoje determinará onde você estará em 1 ano, em 5 anos, e pelo resto de sua vida.